Você já pensou em ser um empresário rico? Um estudo mostrou que, diferente dos empresários europeus, os brasileiros se contentam quando suas empresas apenas suprem as necessidades financeiras básicas. O estudo também revela que os empresários sabem trabalhar, mas não sabem ganhar dinheiro. Pelo menos não o que gostariam. Por que então não investir em planejamento estratégico e se tornar um empresário emergente bem-sucedido? É disso que trata o livro que nós vamos conhecer agora com a gente, o analista e escritor Joel Fernandes. Joel, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Vamos explicar essa afirmação, né? Os empresários sabem trabalhar, mas não sabem ganhar dinheiro. No que eles pecam? A gente está estudando esse assunto há 9 anos. E há 9 anos, a gente perceber isso, a gente fez uma pergunta que serviu assim como guia de estudo. Que a pergunta foi o seguinte: por que a maioria das empresas do Brasil não se torna rica? E a gente chegou a alguma descoberta importante e o título do livro revela as novidades. Quando a gente diz assim, eu quero ser empresário rico, significa que está embutido aí 3 pensamentos. O primeiro é querer ser empresário, a intenção de ser empresário. O segundo é o desejo de ser rico. E o terceiro é a crença nessa possibilidade. Ora, quando a pessoa abre uma empresa, mesmo que ela não se dê conta, ela tem uma intenção prévia. A maioria das pessoas que vão lá conversar comigo, lá no Sebrae, quando vão abrir uma empresa, a intenção prévia da pessoa é, por exemplo, se dar bem, é ganhar dinheiro sim, é assim, realizar um sonho. Mas pouca gente vai lá com a intenção prévia, por exemplo, de se tornar rico. Tá certo? Então, o que é comum acontecer? É comum acontecer, por exemplo, uma costureira abrir uma empresa de confecção, um engenheiro abrir uma empresa de TI, um psicólogo de recursos humanos e assim por diante. O que acontece nesse ato? É que a pessoa se identifica muito com o ato de empreender e esquece aí o ato de empresariar. Entende? Então, e é verdade que os empresários se contentam quando as empresas suprem as necessidades básicas? É porque a intenção prévia dele na origem era essa. Era a sua, digamos assim, ascensão social, era pagar as contas dos filhos e assim por diante. Mesmo que a pessoa não se dê conta disso no início, na sua intenção prévia. Perfeito? Então, o que acontece? A pessoa se identifica muito com esse ato de empreender. E nesse momento, ela realiza um grande esquecimento, que é ser o empresário. Ora, qual é a diferença entre um e outro? A grande virtude do empreender é a pessoa realizar o empreendimento, é botar a mão na massa e a pessoa ficar concentrada nisso. E a grande virtude do empresário é saber montar e manter uma operação lucrativa. Joel, no livro você classifica as empresas de uma forma curiosa. Empresa águia, beija-flor, empresa morcego, cobra, o que isso quer dizer? É o seguinte, a gente definiu diferentes tipos de empresários. Então tem aquele empresário, por exemplo, que ele trabalha e mistura as contas todas, conta pessoa física com conta de pessoa jurídica. Então é como se ele estivesse no escuro, daí por exemplo a ideia de empresa morcego. Outras empresas trabalham muito, assim, mas no entanto elas não inovam, elas não reinvestem, então funcionam como empresa cobra, fica sempre se arrastando ao longo do tempo, né? E assim por diante. A empresa que a gente faz o contraponto é que a gente chama de empresa águia, que são empresas quando a pessoa se identifica com o investimento. É o empresário que se identifica com o investimento, que a gente chama no livro de empresário com espírito investidor, para fazer o contraponto com o empreendedorismo. Porque no Brasil é muito difundido a palavra empreendedorismo, né? Isso, todo mundo assim se identifica com isso. A nossa instituição, o Sebrae, as faculdades falam muito desse assunto. Só que aí também houve um grande esquecimento. Quando nasce a palavra empreender, ela nasce colada em empresário com espírito empreendedor. E isso houve aí o esquecimento do empresário. Entende? E a pessoa ficou presa só no empreender. E o ato de empreender por si só não está identificado com o ato de gerar o lucro. Por exemplo, é muito comum as pessoas, quando assim, rodam os seus negócios, elas não têm instrumento adequado para apurar o lucro. E por que isso acontece? Acontece porque a pessoa não está identificada com o empresário e com o investimento. Ela está identificada com o empreender. Então, para ela, o que significa? Ela basta olhar no caixa. Se tiver sobrando dinheiro em caixa, tá legal. Como é que deve ser a postura, então, de um investidor de sucesso? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é exatamente perceber que o primeiro ato, antes dela empreender, antes de ser empresário, ela está realizando um investimento. Ela tirou um dinheiro do bolso para fazer aquele empreendimento rodar. Ao se identificar com o empresário com espírito investidor, é que começa a fazer sentido usar todo o conjunto de instrumento que a administração, a contabilidade, a economia oferece.
O Sebrae, por exemplo, a gente tem um programa em que a gente fica um ano dentro das empresas. O que acontecia? Durante o tempo que o Sebrae está lá presente, a gente estava presente, as empresas rodavam aquelas consultorias que a gente está fazendo. Aí o programa terminava. 6 meses depois, a gente voltava para ver como é que estava a situação. E a gente descobria que boa parte das empresas, o sistema que a gente lá deixava, não estava mais rodando. O sistema de custo não estava rodando, de finanças não estava rodando, etc. Então, aí cabia uma pergunta. Por que quando a instituição sai, as empresas deixam de rodar os programas? Agora eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com a capa do seu livro, né? Até vou mostrar aqui a obra para o pessoal de casa conhecer. Como fazer, então, para ser um empresário rico? A pessoa tem que se identificar. A primeira coisa, a pessoa tem que se encantar com a possibilidade de riqueza. No Brasil é muito difundido, a gente olha nas novelas, nas músicas, por exemplo, nas novelas. Nas novelas, há 30 anos, existe assim um núcleo rico e infeliz. Um rico pobre, mas solidário e feliz, não é? Ora, no jornal, por exemplo, nos jornais, não é incomum acontecer, de repente um gari entrou num banheiro do aeroporto, descobriu uma mala cheia de dinheiro e devolveu ao seu dono, não é isso? Então, o que acontece? Isso, assim, cria uma identificação muito grande com o encantamento da pobreza e aversão à riqueza. Nunca ninguém viu noticiou que um rico tivesse devolvido alguma coisa. Rico então, também pode ser feliz, né? Rico também pode ir para o céu. Tem lançamento hoje do livro, né? Isso. Aonde será? Vai ser no Conselho Regional de Contabilidade, que tem um apoio, que está apoiando. O Sebrae Nacional é o patrocinador dessa obra e vai ser às 19 horas no CRC. Aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis. Aí vai ser uma palestra de lançamento, a entrada é franca, mas a gente está pedindo para as pessoas entrarem no site, que é o www.euqueroserempresariorico.com.br e lá confirme a sua presença. Basta clicar no botão contato. Uma oportunidade muito interessante. Obrigada pela participação, parabéns pelo livro. Obrigado, bom dia. Bom dia.